tá lá depois, tá bom? O personagem George VI, gago, filho renegado e menos importante, que é apresentado no filme Discurso do Rei, um filme britânico, que retrata uma parte da história da realeza britânica durante a Segunda Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial. Esse rei, que não tinha grandes visões de vida, foi submetido a uma situação de extrema pressão. Ele teve que assumir o reinado, sem querer, pois seu irmão havia morrido e ele era o indicado e preparado para ser rei. Só que esse George VI, ele tinha um problema. Ele tinha medo. Ele não tinha sido exposto a grandes desafios na vida. E a consequência disso era uma gagueira que ele acreditava ser uma gagueira fisiológica, que era um problema não da mente. Só que quando ele teve que assumir o reinado, ele não tinha a opção de não discursar. E ele começou a procurar terapeutas, pessoas que pudessem ajudá-lo. E essa foi a situação em que ele teve que mais lidar com seus próprios medos. E a primeira coisa que qualquer ser humano faz diante de uma incapacidade declarada é: isso não é da minha mente. Isso é algo do meu corpo, isso é algo externo a mim. Não está sob meu controle. Pois se estivesse, eu trataria. Então ele negou isso. E aí, o que foi acontecendo ao longo do filme? Ele foi percebendo o que ele poderia fazer. Ele recebeu o suporte necessário e foi. Consequência disso, ele começou a enfrentar os seus medos de falar em público. E aí, o que fica para nós é que nós temos o medo, que é uma emoção primária de proteção natural. Só que ao mesmo tempo que ele nos ajuda, o medo, ele não nos avança. E se nós não avançamos, nós não temos mais oportunidade de ser mais feliz. A alegria, ela é mediana. Visto que quanto mais ousados nós somos, mais próspera é a vida. Mais fracassos, mas mais prosperidade. A comunicação, falar em público é o maior medo humano depois do medo da morte. E ele teve que lidar com isso, pois ele teve que lidar, não é ele quis lidar. Você está na disciplina de didática e você tem a opção de lidar com isso. Nós estamos no plano analítico por enquanto. Então, a minha proposta é que você procure responder a 4 perguntinhas. A primeira, qual é o principal medo dele? A segunda, como ele lidou com esse problema? A terceira, que vai exigir uma observação um pouco mais acurada, qual o método do terapeuta que o acompanhava? E a quarta, mais importante, é como isso se aplica à sua vida. Isso tem a ver com a resposta que você colocou lá na prova, a terceira.